Shalom para todos, estamos aqui na Eretz Israel, a terra de Israel, a tão abençoada terra de Israel. E você pode ver aqui que atrás de mim nós temos a cidade de Aqaba, na Jordânia, ok? Essas montanhas aqui por trás, olha aqui o meu cameraman vai mostrar, já faz parte do deserto de Negev. Também, gente, olha só, esse mar que você está vendo é o Mar Vermelho, tá? Nós estamos no Golfo de Aqaba. Olha só, daquele lado de lá, você tem a Arábia Saudita. Então nós estamos na cidade de Eilat. É a primeira cidade quando você passa a fronteira do Egito para o Israel. Estamos na terra de Israel, essa terra tão abençoada, ok? Então curte essa paisagem aqui, lindos corais. Estamos aqui no oceanário da cidade de Eilat. Estamos aqui na réplica, tá? Numa reconstrução de como seria exatamente o tabernáculo construído por Moisés ali no livro de Êxodo. E temos aqui o altar do holocausto, tá, gente? Um altar que, claro, o adorador, o sacerdote, quando subia nesse altar, ele se virava contra as montanhas ali, ó, da Jordânia. Interessante que aquela região ali, na antiguidade, claro, considerada uma região politeísta, ou seja, quem se vira para Deus deve virar as costas para a idolatria. Nós temos ali atrás, gente, olha só, o tabernáculo, ok? O tabernáculo, ou seja, em pleno deserto de Tímina, nós temos aqui uma réplica de como era o tabernáculo de Moisés. Gente, eu estou aqui em Massada, estamos em Israel, e aqui é um ponto muito importante da história do povo judeu. Por quê? Porque quando o templo foi destruído em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, 1000 judeus conseguiram escapar e vieram habitar nesse forte. Esse forte foi construído por Herodes o Grande, uma fortaleza de Herodes. E esses judeus, sabendo da segurança deste local, vieram para cá, mais ou menos 1000, eram 960 aproximadamente. Esse local aqui, gente, ele foi cercado no ano 73, aproximadamente, pelo Império Romano, por soldados romanos. Porque este local ainda resistia sob a liderança de Eliezer ben Yair. Só que o que acontece? Houve um cerco e eu quero localizar você. Nós estamos, gente, olha só, nessa região, tá? Esse mar que você está vendo aí é o Mar Salgado, o Mar Morto, tá? Se você perceber, naquelas montanhas ali, nós temos a Jordânia, ou seja, Jordânia ao leste, tá, gente? Viemos do sul, que é o Egito, ao oeste você vai ter o Mar Mediterrâneo, e vamos subir em direção à cidade de Jerusalém. Este local é muito importante porque foi a resistência e guarda uma história também de resistência, de força. Por quê? Porque quando os romanos cercaram esta região, tá, gente, que está a 400 metros acima do Mar Morto, lembrando que o Mar Morto está a 427 metros abaixo do nível do mar, é interessante que neste lugar aqui, os judeus cometeram um suicídio coletivo. Por quê? Porque eles preferiram fazer isso. Não queriam morrer como escravos, eles morreram em prol da liberdade.
Então dividiram os grupos de 1000, mais ou menos, em 10 grupos, tá? Cada um com líder. Então cada líder matava o seu grupo, ok? E depois os 10 que sobraram fizeram um sorteio. E o último cometia um suicídio. Então a cidade de Massada é muito importante na história, tá, gente? Muito importante. Você vai ter imagens belíssimas deste lugar. É um local realmente impressionante, tá? Nós estamos aqui fazendo esses estudos para você. Então esta é a fortaleza de Massada. Shalom para todos, estamos aqui num momento muito especial da nossa viagem a Israel e deste documentário especial. Estamos aqui nas terras de Qumran, nas montanhas de Qumran. Gente, e qual que é a importância disso aqui para a história? Porque neste lugar, o maior número de manuscritos foram encontrados em 1947. E a quem pertenciam esses pergaminhos? Bem, a história nos fala sobre um grupo de judeus que resolveram morar e se isolar da cidade, resolveram dar um tempo da religiosidade que era praticada pelos sacerdotes em Jerusalém. Então eles vieram para essa região, tá, gente? Inclusive, é uma região aqui, eu quero mostrar para você, ó. Isso aqui é o Mar Morto, tá? Aqui é o Mar Morto. Do outro lado de lá nós temos as montanhas da Jordânia, ok? Então uma região muito interessante, gente. Olha só, aquelas pedras ali marcam que eles estiveram aqui. A datação é interessante, os pergaminhos que foram achados naquelas cavernas ali foram encontrados por beduínos, tá? Disse a tradição que um beduíno resolveu jogar uma pedra numa caverna daquela ali e ouviu o som de um jarro quebrando, exatamente. E esse som de jarro levou o beduíno a chegar perto, próximo e entrar naquelas cavernas e percebeu que havia ali, isso em 1947, pergaminhos dentro destes jarros. Gente, isso gerou algo extraordinário no coração de todos aqueles que amam a palavra de Deus, e eu te falo por quê. Porque até então nós tínhamos cópias do século 9 e século 10 depois de Cristo, cópias do Antigo Testamento. As cópias que foram encontradas aqui, e detalhe, praticamente toda a Bíblia, eu falo nas porções da Bíblia, foram encontradas aqui. Por exemplo, o livro de Isaías foi praticamente encontrado intacto. Outras porções, como dos Salmos, de Deuteronômio, foram encontradas aqui. E a datação dada pelos estudiosos é do século II a.C. E isso mostrou como, quando fizeram a comparação do livro de Isaías, que foi encontrado neste lugar, com o livro de Isaías que nós temos hoje em mãos, praticamente nada mudou. Ou seja, Deus preservou a sua palavra. Os copistas judeus foram fiéis ao fazer o seu trabalho. Então este é um local muito especial, um local que antes que os romanos encontrassem esse grupo de essênios, e disse que João Batista estudou com os essênios, esteve aqui com os essênios, tá? Morou mais ou menos 2 anos por aqui, é uma tradição, mas isso que é importante. Eles percebendo que Roma iria acabar com os judeus, e isso aqui aconteceu no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os essênios resolveram preservar toda a história bíblica, toda a história religiosa e cultural do povo judeu.